Avançamos. Amados, há mais ou menos uns 2 meses e meio atrás, eu recebi um convite para estar ministrando no acampamento da primeira igreja batista de Mandaguari, que seria no período de carnaval. E estivemos lá então ministrando no domingo à noite e na segunda noite lá. E o tema que eles tinham lá era Até que Sejamos Um. E a ministração, a primeira que eu ministrei, foi Até que Sejamos Um, eu e Deus. Foi o que nós falamos na semana passada. Então, ou seja, até que sejamos um, eu e Deus. Felipe, falamos na semana passada sobre o Senhor Deus nos criou para nós termos intimidade com Ele, para sermos um com Ele. Porém, o pecado nos afastou de Deus. Mas o Senhor tinha algo incrível, um plano perfeito, Maria, que era mandar Jesus, enviar Jesus para que Ele pudesse morrer por nós na cruz. E através de Jesus, nós tínhamos livre acesso a Deus. Ok? O Senhor Jesus vem, cumpre o propósito, vai aos céus e deixa o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus em nós. É Deus habitando dentro de nós. E agora é Ele que nos dirige. Então, até que sejamos um, e através da palavra, da oração, através de comunhão com Ele, podemos ser um com Deus. Amém? E isso foi domingo passado. Esse domingo, até que sejamos um. Agora não é mais eu e Deus. É eu e você. Eu e o próximo. Até que sejamos um. Há um texto que está em Gênesis 11, do verso 5 ao 9. Filho, é um copo d'água, pai. Gênesis 11, do verso 5 ao 9. Diz assim, deixa eu trazer o contexto. Os homens se reuniam e queriam fazer uma grande torre, para que chegasse aos céus essa torre, e que o nome deles fosse exaltado. Ok? Então entramos nesse contexto. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que as pessoas estavam construindo. E o Senhor disse, quem disse? O Senhor. Se com um só povo que fala a mesma língua começaram a fazer isso, nada do que planejem fazer será impossível para eles, que isso foi Deus. Se eles são um só povo e falam a mesma língua, o que eles quiserem fazer, eles vão conseguir. Venham, convoca a Trindade. Desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais o que dizem uns aos outros. Assim, o Senhor os espalhou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso, foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo, dali o Senhor os espalhou por toda a terra. O que me chama a atenção nesse texto aqui, é que quando um povo fala a mesma língua, quando um povo está unido, nada é impossível que aconteça quando eles estão firmados em um propósito. Nesse caso aqui, a Trindade, irmão Luiz, teve que descer e interferir. A questão da unidade, a questão de sermos um. Tem algumas frases de impacto muito conhecidas. Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. A união faz a força. Alguns pensaram açúcar aí, mas é pessoal meio engraçadinha. Mas é a força. A união faz a força. Estarmos unidos. Nós estamos implantando uma base de uma igreja, estabelecendo fundamentos. Nós estamos crescendo para baixo primeiro, para que possamos crescer para o alto depois. E para fazer essa base, há algumas culturas que a palavra de Deus nos orienta, que nós precisamos estar alinhados com isso. Mas Wilson, por que nem sempre é assim?
Porque como igreja, nem sempre é assim. E essa é uma coisa que precisamos refletir, ficarmos atentos em relação a isso. Ok? O maior exemplo de união aqui, de unidade, é a própria Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Senhor Jesus, e o Espírito Santo, Deus Espírito Santo. E os três são um. Pessoas distintas, mas são um. Unidos. Unidos. E o primeiro ponto dessa ministração que eu quero trazer para você, quero que você repita comigo, diz assim: não se faz uma construção sozinho. Não se faz uma construção sozinho. Vou te contar uma história incrível agora. Houve um tempo, centenas de anos antes de Cristo, em que um império chamado Império Babilônico veio conquistando várias nações, e eles eram violentos e conquistaram Judá. O pecado do povo de Judá atraiu a justiça de Deus. O que acontece agora? Entraram em Jerusalém, irmã Joana, arrebentaram com tudo. O templo que Salomão construiu, a perfeição do templo de Salomão, foi literalmente destruído. Destruíram, Rose, as muralhas de Jerusalém. E um povo foi levado cativo para a Babilônia. Esse povo que foi levado cativo para a Babilônia eram príncipes, eram nobres de Judá. Aí entra a história de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, entra nesse contexto. Porém, o profeta Jeremias falou: olha, vai passar um tempo, 70 anos, e o Senhor vai libertar o povo da Babilônia. Ok, passou o tempo, Greg. E veio um outro império poderosíssimo, veio lavando os babilônicos, que é o Império Medo-Persa. Eles tinham uma outra política: olha, não vamos ter problema com vocês, não. Só paguem os tributos para nós, que está tudo certo. Conquistaram. E agora, conquistaram a Babilônia. E tem um rei lá agora, chamado Artaxerxes. Tão bonito, né? Tem aí as moças que querem ter filhos. Artaxerxes, nome bom. Ok. Existe agora. E tem um homem que é o copeiro do rei. O que é o copeiro? Vitor, o copeiro é o que cuida da cozinha, da copa? Não, não é. O copeiro era alguém da maior confiança que o rei poderia ter. O copeiro era aquele que comia a comida que traziam para o rei. Vicente, se alguém tentasse envenenar o rei, sabe quem morria? O copeiro. E havia um descendente de Judá, que era o copeiro de Artaxerxes. Seu nome era Neemias. E Neemias começa a ficar sabendo do que aconteceu em Jerusalém. Destruíram as muralhas. O que eram as muralhas, Bruno? As muralhas era aquilo que trazia segurança para a cidade, o que fortalecia os seus cidadãos. O que acontece agora? Ele fica sabendo que Jerusalém está arrebentada. Outros povos, como Samaria, samaritanos e povos da região. A Bíblia cita o nome de dois bem conhecidos, que é Sanbalat e Tobias, que exploravam financeiramente aquele povo, aquela cidade. Ok, e Neemias está um dia, Elô, triste ao lado do rei. Ele nem poderia ficar triste ao lado do rei. E Artaxerxes então pergunta para ele: escuta, por que você está assim? Ele fala: é meu povo, é minha terra. O que você gostaria de fazer? Eu gostaria de ir para lá, para reconstruir. Repita comigo: reconstruir. Ok.
Você já passou por alguma etapa de reconstrução na sua vida ou construção? A gente já vai falar sobre isso. Ele chega então, Val. Neemias capítulo 2 fala que por 3 dias, Maria, ele rodou a cidade, por 3 dias, e não contou nada para ninguém do que ele ia fazer. Só observou partes caídas. Então ele convoca o povo. Eu queria ler com vocês agora o texto, onde ele convoca o povo, os homens de Jerusalém, e lhe dá algumas ordens. Por gentileza, Neemias, capítulo 4, do verso 16 ao 23. Até aqui tudo bem? Ok? Avançamos? Amém. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens faziam o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava reconstruindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o seu trabalho com uma das mãos e com a outra segurava uma arma. Cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. Comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, junte-se a nós ali. O nosso Deus lutará por nós. Aleluia. Até o 21? É o 23. 21. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com a metade dos homens empunhando lanças, desde a alvorada e até que aparecessem as estrelas. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu e os meus irmãos, e os meus homens de confiança, e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa. Cada um permanecia de arma na mão, e não deixava, mesmo quando ia buscar água. Uau! Era para reconstruir o templo e estar pronto para a guerra. Porque os povos que rodeavam Jerusalém não estavam interessados na reconstrução do muro, para continuarem explorando o povo de Judá. Fala para mim. Você é um inimigo de Jerusalém. Você fica sabendo disso. Você fica animado em atacar Jerusalém? Com um povo que está com a faca nos dentes, sangue nos olhos. Que unidade era essa? Enquanto uma mão estava pronta para trabalhar, a outra estava pronta para lutar, para lutar. O muro era muito grande, irmãos. Se alguém tocar a trombeta ali, corram para lá, porque o ataque vai ser lá. Corram todos para lá. Isso trabalha unidade, Flávio. Unidade, Vicente. Unidade. Unidade. Uau! Unidos, comprometidos uns com os outros. Unidos, comprometidos uns com os outros. Comprometidos numa construção, numa reconstrução. Nós estamos iniciando algo que nós estamos construindo. Não temos 5 meses de igreja ainda. Estamos estabelecendo a primeira pedra fundamental. Porém, você e eu já passamos por áreas de reconstrução na vida. Coisas que nós erramos e tivemos que reconstruir. Paredes tortas que levantamos em nossa vida e tivemos que derrubar. Processos de construção e reconstrução. Permita-me falar para você algo sobre processos.
Fui ministrar em Mandaguari. E o Senhor me lembrou às vezes que eu já ministrei lá. Até eu me assustei. A primeira vez que eu ministrei na igreja de Mandaguari foi em 2006. Você nasceu quando, filho? Oi. Você não tinha nascido ainda. 2 anos antes de você nascer. Eu estava ministrando para os jovens, para a igreja de Mandaguari em 2006. Eu era membro da Igreja Batista Sião, lá em Maringá. Nós já havíamos passado por um tempo de avivamento com os jovens lá. Chegamos a ter 200 jovens em Maringá. E sabe qual era o cargo que eu tinha na Igreja Batista Sião de Maringá? Eu falei sobre liderança de ministérios aqui. Sabe qual era o cargo que eu tinha? Nenhum. Eu fazia parte da liderança dos jovens. Em 2010, eu volto a ministrar em Mandaguari. Já aqui em Londrina. Leandro, a gente já estava lá, né? Vivendo aquele novo tempo aqui em Londrina. Glória a Deus. Em 2010, já começando um avivamento de jovens aqui em Londrina, onde chegamos a um pouco mais de 200 jovens aqui naquele tempo. Fui ministrar. Simone, sabe qual era a minha função que eu tinha na igreja onde eu estava? Eu era líder de células. Mas não tinha um protocolo, um crachá como líder de ministério, algo assim. Em 2013, eu volto para lá. Ministro de novo. Já vivendo algo aqui em Londrina, muito forte naquele tempo. Era o auge nosso com os jovens naquele tempo. E volto a ministrar lá, João Carlos. Sabe qual era o crachá que eu tinha aqui? Nenhum. Era um líder de célula. Pastoreava jovens. Nós nos conhecíamos de lá, nessa época. Pastoreava jovens. Era pastor ordenado? Não. Tinha o crachá de pastor? Não. Tinha a função pastoral? Tinha. 2015, fui convidado então para iniciar, juntamente com a minha esposa, o nosso primeiro ministério. Oh, que maravilha! Eduardo, confiaram a mim. Em 2015, com 37 anos, confiaram a mim, minha primeira função. Seu pai e a esposa dele fazia parte do primeiro ministério de boas-vindas que nós iniciamos na Cristianismo Decidido. 70 pessoas faziam parte do nosso ministério. Um tempo incrível, incrível, meu amado irmão, poderoso. Treinamos uma liderança. E 2 anos depois passamos o cajado. Minha próxima liderança vem em 2019. Como supervisor de pequenos grupos. E em 2021, eu me tornei líder do Ministério de Homens. Em 2023, o Senhor confiou a mim uma parte das ovelhas dele. Por que eu estou dizendo essa trajetória para você? Porque se a minha expectativa fosse nas funções e nos crachás que eu fosse carregar na minha caminhada com Cristo, eu já teria me frustrado antes dos 37 anos, que até então eu não tinha essa função. Muito bom ter vocês aqui nessa manhã. Porque parte de vocês são testemunhas dessa história ao longo da minha trajetória. Não falo ao vento. Amados, nesse processo de construção, de caminhada cristã, da mesma forma que o Senhor foi preparando Davi para encarar o Golias, e quando ele apacentava as ovelhas, lá no pasto sozinho, ele matou um leão e um urso. Antes de assumir algum ministério, já apacentávamos. E o Senhor está te preparando para aquilo que Ele vai fazer com você e através de você e juntamente. São processos. Estamos em construção. E ser igreja é isso. Sermos um com o outro é isso.
Presenciei essa semana uma pessoa pedindo perdão para outra por uma situação. Ser igreja, se preparem para ser igreja. Porque é lixando. É caráter sendo tratado em todas as áreas. E o mais interessante é isso. E sabe quando que vai acabar esse processo, irmão João? Na glória. Na glória. Isso é ser igreja. E nessa reconstrução nós não caminhamos sozinhos. Porque ninguém constrói nada sozinho. Aí é a hora de cada um pegar uma arma e lutar com uma e trabalhar com a outra. É cuidarmos uns dos outros. Daqui a pouco o Senhor vai nos mandar 50, 100, 200 pessoas, 300, 500. E você e eu vamos ter que ter paciências com irmãos, com dificuldades em áreas que você e eu tiramos de letra. Mas isso significa que algumas vezes terão conversas difíceis com os novos que estão chegando, com os velhos que estão na casa. Isso é ser igreja, é ser corpo, é ser reino. Não será plumas e paetês, e nunca foi. Você imagina plumas e paetês com o pessoal reconstruindo os muros de Jerusalém? Que romântico, não, Alana? Uma arma na mão e uma picareta na outra. Prontos para a guerra. E quando tocar a trombeta, vamos até onde está o outro. Amados, na caminhada cristã, nem sempre tudo é do nosso jeito. Eu gosto da cor azul, outros gostam de verde, uns gostam mais de doce e os outros salgado. Uns são mais brincalhões, Vicente, outros são mais retraídos. Qual o problema disso? Nenhum. Um vem com uma cultura familiar, outro vem com outro. É ser igreja. É ser igreja. E como avançamos então? Efésios 4, 15 e 16. Antes, repita comigo, seguindo a verdade em amor. Cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Obrigado, essa parte do nomezinho eu já repeti, era só a primeira frase. Amém, avançamos então. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Repita comigo, cada parte realiza a sua função. Passando o pente fino nos ministérios, Rafão estava com 2 frentes. Que honra, né, Rafão? 2 frentes, que maravilha. O problema é que daqui a um ano e meio, esse rapaz pode estar com cãibra, arrebentado, porque eu trouxe um peso para ele desnecessário, tendo pessoas capacitadas que podem ajudá-lo nisso. Isso é corpo, isso é reino. Precisamos de vocês saudáveis e vivos daqui a 3, 4, 5, 6 anos, lutando e guerreando lado a lado. Aleluia! Aleluia! Mas aquela frase lá, seguindo a verdade em amor. Verdade em amor, Salete, verdade em amor. O que significa verdade em amor? Olha, enquanto guerreamos, cuidamos de quem está do lado. Se tocar a trombeta do outro lado, irmão João, vamos correr para lá. Gabriel, corre. Lá que tocou a trombeta agora. O que significa isso? Cuidem uns dos outros. Protejam uns aos outros. Certa vez eu recebi um e-mail, há muitos anos atrás, de alguém que estava assistindo os cristãos sendo devorados por leões nas arenas de Roma. E alguém fez o seguinte comentário, irmã Benê: eu não entendo esses cristãos.
Enquanto o leão come o braço esquerdo dele, com o corpo e com o direito, ele protege o seu irmão mais novo. Uau! Isso é poderoso! Enquanto lutamos, protegemos e cuidamos de quem está ao nosso redor. Quem que ia encarar esse povo nas muralhas de Jerusalém, liderados por Neemias, com sangue nos olhos, faca nos dentes? Não vai saber ninguém, não vai saber ninguém. Isso é um filme. Enfim, cuidamos uns aos outros. Amados, a pessoa que eu mais magoei na minha vida é essa mulher aqui. Porque é a pessoa que mais caminha comigo. Como você mais fere as pessoas, porque você mais tem intimidade. Sabe qual que é a pessoa que mais ouviu o pedido de perdão meu na vida toda? Essa mulher aqui. Não precisa nem de fé, só para as obras da salva. Que benção. Quando errarmos, pedimos perdão. Quando alguém está cansado, ser suporte uns dos outros, coloca no ombro, vamos junto. Se alguém não está conseguindo desempenhar bem o seu papel, seja alguém que impulsione a voar. Estamos todos em fase de crescimento, estamos nos alongando ainda, porque a maratona ainda não começou. É só o início. Avançamos, cuidando uns aos outros, vivendo a verdade em amor. Isso é poderoso. Isso é poderoso. Caminhando, aconselhando uns aos outros, de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus. Aconselhando uns aos outros, mediante a palavra de Deus. Confessando os pecados aos outros. Me ligou essa semana uma pessoa da igreja. Pastor, eu quero confessar um pecado. Quando ela confessou o pecado dela, fiquei envergonhado. E Jesus, tem que aprender com essa pessoa. Tem que ser assim. Eu preciso ser assim. É ser igreja. É ser corpo de Cristo. É matar a carne todos os dias. O que nós vamos viver aqui não é aquilo que está no nosso coração. Entenda isso. O que nós vamos viver aqui é o que está no coração de Deus. Nós só temos que ser obedientes e temos os ouvidos limpos para aquilo que Ele está direcionando. Aleluia! Não tem a ver comigo e com você, tem a ver com o reino, tem a ver com Ele. O nosso compromisso é com Ele. Aleluia! Avançamos! Avançamos! Não tem a ver com o que eu penso, não tem a ver com o que eu acho, tem a ver com a palavra de Deus. Avançamos. Isso é ser reino. Leandro, é ser corpo de Cristo. Efésios 5, 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitem-se uns aos outros. Esse é um exemplo da Leandra. Leandra tinha uma escola de balé aqui em Londrina. E ela tinha uma aluna que ela era, na escola, ela era a professora. Na igreja, a aluna era a líder do ministério. Na escola, a Leandra é a professora. Na igreja, a Kátia era quem direcionava ela. Sujeitai-vos uns aos outros em amor. Projetos arquitetônicos, desenhos arquitetônicos. Põe na minha mão para você ver o que acontece. Não acontece nada. Mas na mão de quem sabe ler isso, é outra coisa. Tem áreas que eu tenho que escutar. Tem áreas que eu posso falar. Isso é o reino, amados. É ser corpo. É caminhar junto. É caminhar junto. Honrem uns aos outros.
Amém. Segundo e último ponto. Repita comigo. Para viver as promessas que Deus tem para mim, precisamos uns dos outros. Sabe as promessas que alguém já falou que você iria viver? Alguém disse, olha, você vai ser um profeta das nações, um grande evangelista. Você vai ser um pastor, vai ser um missionário, você vai ser um apóstolo, você vai abrir igrejas. Você vai ser um grande mestre, vai ensinar. Ok. Nenhuma dessas promessas acontece se você andar sozinho. Um pastor sem ovelhas pastoreia o quê, Flavinho? Nada. Um professor sem alunos apenas tem o conteúdo. Um missionário que está indo para a África, solteiro, vai casado, ele já aumenta o compromisso. Mas estou indo para a África solteiro. Está indo sozinho? Não está. Há uma igreja orando por ele e financiando o Evangelho de Cristo na África. O missionário não anda sozinho, por mais que ele seja solteiro. Há suporte espiritual e financeiro, mantendo ele para que ele possa fazer a obra do Senhor lá. Precisamos uns dos outros. Efésios 4, verso 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Amados, os 5 ministérios estão aqui. E de repente você possa fluir em 2, 3, de uma forma muito elevada. Mas de repente tem alguns que você não vai fluir muito bem. Deus coloca pessoas ao seu redor para viver isso. Temos alguns mestres se achegando aqui conosco. Irmão Luiz está aqui, tem uma linha de mestre. Eduardo está aqui, tem uma linha de mestre, de ensino. Mateus está com os adolescentes agora, tem uma linha de ensino. Chuta, dos 5 ministérios, um teste de avaliação que eu fiz. Tenho 3 bem elevados e 2 razoáveis. Um razoável, outro baixo. Meu mestre é baixo. Se eu precisar dar uma aula para você aqui, eu vou estudar o contexto. Ok, e vou trazer a aula. Mas coloca esse negócio aqui na mão dos dois ali. Do Eduardo e na mão do irmão. Irmão Luiz. Não diminua o suco de goiaba amanhã, por favor. Coloque na mão deles. Precisamos uns dos outros. Numa igreja, os 5 ministérios têm que estar ativos. Eu preciso caminhar do lado do profético aqui, ó. Você também está vendo a nuvem? Ou sou só eu? Pastor, vamos orar por isso. Pastor, eu estou vendo a nuvem, ela está em movimento. Olha, que bom que você falou que está em movimento, porque eu só estou vendo a nuvem. E aí alguém começa a ver outras coisas. E é bom ter um evangelista do lado, que ele está vendo coisas que nós possamos avançar com o reino. Avançamos com o reino. Precisamos uns dos outros. Irmã, Eclesiastes 4, 9 e 10. É melhor serem 2 do que 1, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se caírem, um levantará o outro, mas o pobre do homem que cai e não tem, o mais pobre do homem que cai e não tem quem o levante. Outro texto, Eclesiastes 4, 12. Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. O cordão de 3 dobras aqui é eu, você, Gabriel, e Cristo. Quando o que nos une é Cristo Jesus,
não podemos ser rompidos. Sermos um. Porque vai ter dia, irmã Joana, que eu vou estar cansado, eu não vou estar bem. Eu vou precisar de um apoio, de um ombro, de uma palavra de encorajamento. Vai ter dia que o Oséias vai estar bem e o Greg não. É ser corpo. É ser corpo de Cristo. Se você quer viver as promessas que o Senhor tem para a sua vida, e eu acredito, Filipão, em cada uma delas, que Deus tem para você, não andem sozinhos. Andamos juntos, cuidando uns dos outros, guardando uns aos outros. Portanto, para encerrar, para viver as promessas que Deus tem para você e para mim, nós precisamos uns dos outros. Até que sejamos um, você e eu. Até que sejamos um, você e a Cleide. Até que sejamos um, Bruno e eu. Até que sejamos um, Alana e Flávio. Até que sejamos um, Maria e Vicente. Até que sejamos um. Até que sejamos um. Último texto. Evangelho de João, capítulo 17. Do verso 20 ao 23. A minha oração não é apenas por eles. Peço também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Isso é Jesus falando. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes glória que me deste, para que eles sejam como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes assim como amaste a mim. O próprio Senhor Jesus ora ao Pai, para que nós sejamos um. Você pode ficar de pé? Até que sejamos um. É sermos um corpo. É sermos suportes uns dos outros. É cuidando uns dos outros. É poupando uns aos outros. É incentivando uns aos outros. Não pare, não pare, avance. Mais um passo, Simone, mais um passo, avance. Irmão João, avança mais um pouco, uma légua a mais. Vamos juntos. Cuidando uns dos outros. Nós carregamos um nome, Ministério Égide, e nós temos a responsabilidade de zelar por um nome que o Senhor nos deu. Significa lugar seguro, lugar de proteção. É muito provável que nós estamos carregando um legado onde pessoas feridas, pessoas machucadas no passado, começarão a caminhar conosco. E por alguma forma sobrenatural e poderosa, o Senhor vai derramar o bálsamo dele sobre nós. E aquilo que ele derramar sobre nós vai transbordar e vai curar as feridas. Curar as feridas de quem está ao nosso lado. Você nasceu para isso. Para ser um com Deus e para ser um com o próximo. Certa vez alguém perguntou a Jesus qual que é o maior mandamento de todos. E ele responde: amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Até que sejamos um, eu e Deus. Até que sejamos um, eu e você. Eu não sei o que o Espírito Santo tocou no seu coração nesse tempo.
Mas coloque-se diante de Deus agora. Fale, Senhor, me ajude a ser um. Me ajude a amar quem está ao meu lado. Me ajude a amar o meu irmão, a minha irmã. Como que eu posso dizer que amo um Deus que eu não vejo, se eu não consigo amar o meu irmão que eu estou vendo? Comece a falar com Deus. Algo que precisa ser colocado diante do altar, faça isso. Santo, 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 santo é o Senhor. Comece a falar com o Senhor. Fala, Senhor, me ajuda, me capacita. Me dê uma sensibilidade que eu não tenho, ou aguce em mim a sensibilidade que eu preciso. Vem sobre nós. Continue. Fale com o Senhor. Santo, santo, santo.